Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é Tamires Coelho, professora de jornalismo da UFMT e membra do Comando Local de Greve. Tamires, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Obrigada, muito feliz em aceitar esse convite. E o nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto bastante sério que está acontecendo, já vai completar praticamente 2 meses, quase 3, na verdade, que está acontecendo a greve nas universidades e institutos federais, tanto aqui em Mato Grosso como no restante do país. E acho que vale, Tamires, a gente esclarecer para o pessoal que vai nos assistir o porquê da greve, o que está acontecendo, como é que está o andamento dessas negociações, o que motivou essa paralisação, para que assim a gente possa entender um pouquinho como é que estão acontecendo as coisas na nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Então, a primeira pergunta, Tamires, é para as pessoas que estão nos assistindo entender o que está havendo. Quais são as reivindicações que estão sendo feitas tanto por vocês, professores, quanto pelos técnicos, que motivou essa greve, essa paralisação? Hoje, a nossa reivindicação não é só por uma recomposição salarial. E aqui eu não estou falando de reajuste, a gente não está falando de aumento, né? Mas de uma recomposição inflacionária. Nosso salário está bastante defasado nos últimos anos, na última década, de forma geral, e a gente precisa recompor perdas inflacionárias para a gente repor, pelo menos parcialmente, esse poder de compra, né, de profissionais docentes das universidades públicas. E no caso dos técnicos administrativos, a situação ainda é pior, porque a carreira é muito mais precarizada, o salário é muito menor também, então as perdas são maiores. Então a gente está falando aí de recomposição de salários, a gente está pensando reestruturação de carreiras, que a gente possa fazer essa ascensão para outras carreiras de uma forma mais interessante, porque a gente está falando de profissionais muitas vezes altissimamente qualificados, com especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, que se dedicam muito, se qualificam muito e não tem esse retorno no salário. Mas a gente também está falando de recomposição dos orçamentos das universidades, que hoje tem uma porcentagem, digamos assim, de investimento muito menor que a gente tinha uma década atrás, né, em 2013, a gente tinha um orçamento muito mais interessante do que o que a gente tem hoje, nas condições que a gente tem hoje, com a quantidade de estudantes, né, que a gente atende e serviços para a comunidade de forma geral. A gente também está falando aí de revogaço, né, que o revogaço é uma palavra que vai ser muito utilizada e que significa a revogação de várias coisas que que aconteceram nos últimos tempos, como reformas da Previdência, né, reforma administrativa. A gente também pede a revogação do novo ensino médio, que a gente entende que é muito prejudicial para os jovens que estão no ensino médio, para as famílias de forma geral, e para quando esses jovens ingressam na universidade, que eles estão chegando menos preparados. Então a gente entende que esse novo ensino médio, ele não só traz ganhos, mas ele também traz muitos prejuízos, né, para a formação. Então, são algumas pautas que a gente tem aí acumuladas, digamos assim, e que a gente colocou para diálogo mesmo com o governo. Tá certo, professora. E assim, comentando sobre como andam essas negociações relacionadas à greve, ontem, segunda-feira, houve uma reunião entre o governo federal, o presidente Lula, com os reitores das universidades do país, né, do Brasil, e também com representantes dos técnicos. Nessa reunião, que aconteceu em Brasília, o presidente anunciou um investimento de aproximadamente 6 bilhões de reais para as universidades, para os institutos federais, e pediu também para que houvesse o fim dessa paralisação. A pergunta que, de certo modo, não quer calar. Esse investimento já chegou, está chegando, está em negociação, está em encaminhamento. Como é que está funcionando neste momento, após essa reunião, o andamento de greve, a possível paralisação? Então, com esse anúncio, a gente não tem necessariamente um fato novo, porque a gente já tinha uma sinalização que seria liberada uma verba
para que fossem feitas obras, determinadas obras, e para que fossem empreendidas obras de novos institutos de ensino superior, IEFs, universidades federais, enfim. Só que o que acontece? A gente é completamente favorável à expansão das universidades, à criação de novos institutos, novas universidades, porque aí a gente consegue atender mais pessoas. Mas isso não pode acontecer de forma desorganizada, precarizada, né? Hoje, o nosso cenário na UFMT é um cenário em que a gente tem uma precarização muito grande não só da nossa estrutura e não só dos salários das pessoas que trabalham ali, mas a gente está falando de equipamentos, a gente está falando de softwares, a gente está falando de uma série de coisas que são necessárias para a formação, porque a gente é muito conhecido, não só por determinados serviços, mas também por formar a nossa sociedade. Formar, né? Você, Karine, foi formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Então, a gente tem jornalistas, médicos, dentistas, psicólogos, advogados, psicólogos, exatamente, engenheiros, geólogos, enfim. A gente tem muitas pessoas formadas dentro da universidade, com uma formação de excelência. Só que essa formação de excelência, muitas vezes, ela tem que driblar muitas precarizações que estão ali para que isso, de fato, se efetive na realidade. Então, a gente se vê numa situação em que muitos professores, né, como eu, têm que tirar do bolso para trabalhar, para se qualificar, para ir para congresso, para conseguir comprar material de trabalho, inclusive, né, que às vezes a gente não tem computador que suporte determinados programas, que a gente precisa desenvolver coisas, né, e isso fora outros serviços, né, que a gente está sempre oferecendo para a comunidade, né, assim, a gente pode pensar, claro, no hospital universitário, mas a gente pode pensar em outras coisas, né, distribuição de álcool, de sabão durante a pandemia, foi uma coisa capitaneada pelas universidades, então a gente vai pensando soluções para problemas cotidianos, só que sem verba, né, a gente fica numa situação muito complicada, a gente não consegue efetivamente prestar o serviço que a gente gostaria de prestar, atender mais pessoas que a gente gostaria de atender. Então, essa verba, ela é muito mais pensada para uma expansão do que para uma reorganização e reestruturação do que precisa ser reestruturado. Uhum. Então, quando a gente pensa no caso da UFMT, essa verba não vai resolver os problemas que a gente tem em relação à assistência estudantil. Quando eu falo assistência estudantil, eu estou falando de bolsas para pessoas que vêm de classes mais baixas e precisam se manter na universidade sem trabalhar, porque precisam estar na universidade estudando. Sim. Só que muitas vezes isso implica para a família um gasto muito grande. Então a gente está falando de um auxílio que ajude a custear a passagem, alimentação, coisas básicas, né, que a pessoa vai precisar durante o curso. Na verdade, parece que o governo não está escutando a gente, né, e não está entendendo o tamanho da demanda e o tamanho da necessidade que a gente tem nessas instituições hoje. E até aproveitando que a gente está falando do governo federal, Tamires, recentemente, há dias atrás, o nosso presidente, Lula, ele fez um pronunciamento um tanto quanto desagradável para os professores, para quem está à frente da greve, para os técnicos. Em tese, ele disse que a greve não era necessária e que ela já deveria ter encerrado porque os grevistas têm prazo para começar e não tem prazo para terminar. Com relação a isso, como vocês, professores, membros do comando local de greve, receberam essa crítica? Bom, eu acho que é importante destacar que quando a gente elege um governo, a gente tem que cobrar ele, não importa qual seja, Sim. A gente tem que cobrar ele pelo que foi prometido durante a campanha. E o governo Lula, ele fez uma campanha muito pautada pela educação. Então, trocar as armas pelo lápis, né? Sim. Então, assim, pensar a educação como uma grande prioridade. E aí o que a gente está fazendo é cobrar essa promessa de campanha, né? Uhum. E a gente quer que a educação, de fato, seja uma prioridade. O que acontece é que a gente está tendo uma dificuldade de diálogo. Veja bem, não foi falta de aviso, como eu tinha colocado. 2 de janeiro de 2023, a gente começou a pautar o governo sobre isso. As mesas de negociação vieram a acontecer efetivamente apenas esse ano, com a categoria docente. E aí, o que a gente começa a ter uma dificuldade mesmo de conversar
com o governo, porque é uma dificuldade de escuta da categoria. E aí, quando eu falo dificuldade de escuta, é porque a gente chega com uma proposta, a gente depois ofereceu uma proposta em que a gente rebaixou bastante os valores, a gente explicou todos os pontos, porquê dessa proposta, e houve uma tentativa do governo de fechar uma negociação para encerrar a greve. Sim. Com o PROIFES, que é uma entidade que, quando teoricamente teria assinado esse acordo, sequer tinha carta sindical, né? Essa carta sindical foi obtida no final da semana, mas sequer tinha carta sindical. Hoje, a entidade, né, a qual a gente adere como associação na UFMT, né, a do FMAT, é o ANDES. O ANDES tem, hoje, no Comando Nacional de Greve, 64 instituições que aderiram à greve. 64 universidades, né, institutos, enfim. E aí a gente está falando, fora Sinasef, Fazubra, outras entidades sindicais, né? Então a gente está falando de universidades, e são muitas universidades paradas, no caso do PROIFES, eles têm 5 universidades e um instituto. E aí, 5 dessas 6 sequer concordavam com aquilo que foi proposto pelo PROIFES. Então, assim, o governo tentou dizer que tinha fechado uma negociação com uma entidade que não era representativa e, assim, numa situação extremamente constrangedora para a gente que está tentando dialogar há tanto tempo, né? Então, assim, eu acho que, independentemente de ser o Lula, de ser outro governante de outro partido, que não seja o PT, eu acho que isso não deve acontecer com nenhum governante. Se ele promete, se a gente elege como uma determinada plataforma de governo, essa plataforma de governo tem que ser cobrada, né? E tem que ser cumprida, principalmente. Exato. Se essa foi a frente de batalha traçada ali, o projeto era esse, deveria ter sido cumprido. Agora, levando em consideração que, de certo modo, o diálogo está sendo muito difícil e também está sendo difícil associar coisas que haviam sido ditas na pré-campanha que não estão sendo feitas agora. Por parte dos professores, por parte dos técnicos, de vocês, servidores públicos, houve uma quebra de expectativa com relação ao governo Lula, ao atual governo? Existe uma quebra de expectativa, porque a gente não está tendo um diálogo de fato, estou tendo dificuldade de se comunicar com esse governo, né? Com o MEC, de forma geral. Então, claro, isso frustra uma série de expectativas. Por outro lado, a gente sente que, ainda que a gente esteja tendo todos os problemas que a gente está tendo, é um governo com o qual a gente consegue ainda se manifestar, reivindicar uma série de coisas, que respeita uma série de tomadas de decisões dentro da universidade que o governo federal anterior não respeitava. Então, a gente tinha uma série de atos proibitivos de greve que poderiam penalizar quem entrasse em greve, e a gente está falando de um direito fundamental que está instituído aí. Existe legislação que prevê o direito de greve há mais de 30 anos. Sim. E a gente está falando também de um governo que tem respeitado, por exemplo, listas tríplices nas consultas para a reitoria, por exemplo, né, para esses cargos dentro das universidades, o que não estava acontecendo no último mandato anterior, né, ao desse governo, que não estava obedecendo essas listas tríplices, que não estava obedecendo, respeitando, na verdade, porque não é questão de obedecer, mas de respeitar. Não estava respeitando a autonomia universitária, a autonomia de reivindicação, né? Então, a gente sente que esse momento, e aí muitas pessoas dizem assim, mas vocês não votaram nesse governo? Por que vocês estão de greve, então? E aí, assim, a gente está de greve porque a gente se sente à vontade agora para entrar de greve, para se manifestar e para mostrar, olha, a gente tem aí vários anos de retrocesso dentro da universidade, a gente precisa agora reorganizar, digamos assim, fazer a faxina na casa, organizar tudo, a gente precisa recompor orçamento para que a gente continue entregando a qualidade que é exigida de uma universidade federal, de uma universidade pública, que é paga com os impostos do povo. Sim. Né? A gente está falando, ela não é gratuita, ela é paga pelos impostos da população. Então a gente tem que entregar o melhor trabalho possível, um trabalho de referência.
Como é que a gente entrega um trabalho de referência quando a inflação está num compasso e o orçamento da universidade está no compasso contrário, né? Então, não tem como. Não tem como. E assim, aproveitando, Tamires, só para a gente já ir se encaminhando para o final da entrevista, teve uma reunião agora, segunda-feira, que foi com os reitores, os representantes dos técnicos lá em Brasília, e agora, sexta-feira também, vai ter uma outra reunião com os professores, provavelmente para alinhar o fim da paralisação. Há uma expectativa do que vai ser debatido nessa reunião, ou melhor, o que vocês esperam que seja discutido? A gente espera escuta, a gente espera diálogo de fato, que sejam consideradas digamos assim, as concessões que a gente já fez, né? A gente já rebaixou a nossa proposta, só que a gente está explicando, olha, não tem como a gente não receber nada, por exemplo, em 2024, está uma situação muito difícil. A gente tem um cenário em que os servidores da educação, e tem várias pesquisas apontando isso, sim, estão entre os mais endividados, estão entre os que têm mais problemas de saúde mental, porque além de mal remunerados, estão tendo que lidar com precarização no seu dia a dia o tempo inteiro, né? Então, a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade, de duas categorias de servidores aí, né? Técnicos e docentes. Uhum. Então, a nossa expectativa é que, e aí a gente vai receber, eu ainda não vi nesse momento, o retorno ainda dos técnicos, né? Mas a gente espera que os nossos representantes, né, das entidades sindicais de docentes sejam recebidos para haver, de fato, uma escuta, um diálogo, para que seja considerado também que se a gente não tem uma recomposição mínima mesmo, a gente está falando de uma precarização ainda maior no caso dos aposentados, professores aposentados, que a gente tem uma perda salarial muito grande quando a gente sai da categoria de professor ativo para aposentado, a gente não aposenta com esse salário. Sim. Né? Então, assim, a gente está falando de uma série de coisas que têm acontecido aí e de pautas internas também, que as bases levaram para os representantes em Brasília, né? Então, por exemplo, a gente precisa fazer concurso, tem muitas universidades como a UFMT que estão precisando de concurso, tem alguns cursos, como é o meu curso de jornalismo, sim, que tem pouquíssimos professores efetivos para uma demanda de carga horária absurda. Então, não dá pra gente ficar tapando o buraco, a gente precisa fazer concurso, a gente precisa ter professores, e são professores bem qualificados, sim, mas não adianta que a gente tenha pouquíssimos, né, para atender uma demanda grande. Então, a gente precisa organizar isso também, e o que a gente está pedindo não é nada inviável, né? Então, assim, foram feitos estudos, foram feitas, e aí eu posso, inclusive, apresentar sim, dados, sim, né? A gente, para ter uma noção, o que a gente paga por dia de dívida pública no Brasil é mais que o dobro do que a gente está pedindo só nessa recomposição salarial em 3 anos. Sim. Então, eu estou falando de uma diferença absurda, né, de valores. Então, se a gente pensa, por exemplo, hoje, o que seria mais ou menos 2 bilhões, né, frente a 5,7 trilhões, que é o orçamento, né, do governo, a gente está falando de um aumento de 2 bilhões. 2 bilhões parece muito, claro, para a gente, né, pessoa, né, física e tal, mas quando a gente pensa no campo do governo, esse reajuste desses 2 bilhões é algo factível, sabe? E a gente está falando aí, tem uma outra questão, no caso de servidores, né, quase 1/3 disso volta em imposto para o governo. Então, né, eu estou falando de um valor que, quando a gente está falando de recomposição aí de salário, a gente já está pensando aí que 1/3 volta para o governo, são 27,5% do nosso salário, né? E a gente também está falando, por exemplo, que no início desse ano, de janeiro a março, a gente teve um aumento de PIB, né, de 0,8%. E isso acumulou, entre janeiro e março, 2,7 trilhões. Então, se a gente pensa, olha, uma necessidade de 2 bilhões frente a 2,7 trilhões em 3 meses, né? É claro que a gente sabe que existem outras necessidades, mas a gente está falando de um aumento factível mesmo, né? Assim, algo que a gente consegue ver que dá para se apertar um pouquinho ali no orçamento, dá. E uma expectativa que a gente tem é que o governo entenda que porque o governo colocou já algumas vezes, olha, não tem como dar nada para vocês esse ano. Só que a gente já teve outras categorias que tiveram recomposição esse ano.
Então, por que a gente não pode ter também outras categorias com uma situação de carreira, uma estrutura de carreira muito melhor, tipo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Teve uma reestruturação, tem uma reestruturação de carreira, uma carreira muito melhor que a nossa, e eles tiveram uma recomposição já para 2024. Sim. Por que a gente também não pode ter, sabe? Então, parece que não combina com um governo cuja campanha se estruturou na educação. Há um pequeno desentendimento ali consigo mesma. E até aproveitando que a gente falou sobre essa questão da recomposição dos repasses, levando em consideração essa reunião que vai ser feita na sexta-feira e levando em consideração também o aviso da União de que não dá para fazer o reajuste, a recomposição salarial neste ano, somente no ano que vem. Se a decisão do governo federal for em não aumentar os salários, não fazer a recomposição, vocês, enquanto professores, enquanto técnicos, servidores, vão encerrar a paralisação mesmo assim? Ou ainda assim será mantida a greve até de que vocês consigam entrar num consenso um pouco melhor? Já foi debatido isso entre vocês? Então, a perspectiva é que a gente precisa de alguma coisa esse ano ainda. Então, dificilmente, se o governo se mantiver inflexível, a gente vai encerrar a greve. O que a gente gostaria? Do mesmo jeito que a gente cedeu na proposta, que o governo ceda também um pouco e perceba que, olha, a gente quer entrar num acordo. A greve é o último instrumento. A gente só entra em greve depois de tentar uma série de outros mecanismos de diálogo. Falamos em um ano de diferença, um aviso de 2023 para uma realização em junho de maio de 2024, né? No caso dos docentes. Então, a gente está falando de uma situação em que, assim, quem entra em greve tem que repor esse trabalho depois. A gente tem muito trabalho para repor. A gente não quer ficar de greve. Não é estratégico para o trabalhador ficar numa greve muito tempo, né? Então, assim, o que a gente quer, de fato, é que o governo nos escute e ceda um pouco também nessa negociação. A gente já cedeu um pouco, a gente espera que o governo ceda também. E que não ceda só com docentes, ceda também com técnicos. E, então, eu acho que se a gente tiver um sinal ali de diálogo, se a gente tiver uma escuta que seja, eu sinto que a gente consegue chegar nesse consenso e encerrar a greve o quanto antes. Mas, se o governo continuar inflexível, eu acho complicado. E aí, é claro, não tem como eu falar por 64 universidades, fora outras instituições, institutos federais, enfim, né, que estão paralisados, mas a gente está tendo mais e mais adesões de outras universidades. Então, essas 64 eram 60 no início da semana passada. Então, a gente está tendo mais adesão, está aumentando. Por quê? Porque a situação está ficando insustentável em todos os lugares. Então, a gente está, de fato, esperando que não seja necessário a gente prolongar isso, que a gente possa ter essa recomposição mínima que a gente está reivindicando, que a gente possa ter essa recomposição orçamentária, que é algo que cabe no bolso do governo, né? Que, enfim, são feitos cálculos para isso. A gente não tira o valor aleatoriamente da cabeça. Verdade. E aí eu acho que é importante que, se o governo escutar, se a gente entrar ali num acordo interessante, e aí a gente volta e aí a gente repõe a carga horária que a gente precisa repor, e a gente repõe, continua com os serviços, sai dos serviços apenas essenciais, que é o que a gente está mantendo hoje, e volta para os serviços ali, energia total, e com pessoas mais motivadas, servidores mais motivados, porque estarão, né, com poder de compra um pouquinho melhor. É isso, Tamires. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter esclarecido essas questões, como é que está esse andamento. É importante a gente, para quem está nos assistindo, ter um pouco dessa visão de como está acontecendo, como que está o andamento, o que está previsto, o que não está, o que está sendo reivindicado, o que não está, para a gente entender e poder abrir um pouquinho mais a mente sobre o assunto. Obrigada. Obrigada, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de diálogo com todo mundo que está assistindo a gente. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima! Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!